Fala galera, beleza? Dando continuidade a logaritmos, hoje nós vamos resolver alguns exercícios. Vamos lá? Então, o primeiro exercício, ele fala o seguinte, ó, para um carro cujo valor inicial é 35 mil e cuja depreciação é de 12,5% ao ano, obtemos o valor V como função do tempo x, por meio de V de x é igual a 35 mil vezes 0,875 elevado a x. Determine após quanto tempo o valor do carro será a metade do valor inicial. Primeira coisa aqui, galera, se ele não quisesse ter dado essa expressão, essa função, a gente conseguiria obter, porque a gente sabe que V de x, ele tem um valor aqui inicial, né? Um valor V0, e 1 menos a taxa, porque ela é depreciada. Então, seria assim, então a gente já saberia colocar aqui 35 mil, que é o valor inicial, 1 menos 0,125 vai dar efetivamente aí 0,875 elevado a x. Beleza, então a gente consegue obter essa expressão somente interpretando o problema. E aí ele pediu o seguinte, após quanto tempo, após qual valor de x, ele falou que o v de x vai ser igual ao valor inicial dividido por 2. Né? Então, determine após quanto tempo o valor do carro será a metade do valor inicial. Então, eu posso usar essa expressão aqui, né? Ou posso fazer uma simplificação dessa primeira aqui, ó. Vou substituir aqui, no lugar de v de x, vou fazer uma simplificação, tá? No lugar de v de x, eu vou colocar v0 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. v0 sobre 2 é igual a v0 1 menos i elevado a x. Posso cortar esses caras, então vai sobrar o quê? 0,5 é igual a 1 menos i elevado a x. Bom, a gente sabe o valor de i, lógico. A gente sabe que isso aqui é 0,875 elevado a x. E aí a gente chega nesse problema aqui. Como a gente sai desse problema? Porque o ideal seria o quê? Iguala as bases, que você consegue igualar os expoentes. Mas como a gente não consegue igualar as bases, né, por meio de fatoração, algo do tipo, a gente pode o quê? Aplicar o logaritmo. Então eu vou aplicar logaritmo dos dois lados, vou aplicar ln aqui, tá? ln de 0,5 e aqui ln de 0,875 elevado a x. Aqui eu usei aquela segunda maneira de resolver. Vou passar esse x aqui para frente. Então, vamos ter ln de 0,5 é igual a x vezes ln de 0,875. Passando esse cara aqui dividindo, nós vamos ter que x é igual a ln de 0,5 dividido por ln de 0,875. Então, pegando a nossa calculadora aqui, eu vou fazer 0,5 ln, que ela funciona dessa forma, dividido por 0,875 ln. Então, quando eu faço essa divisão aí, tá dando 5,19 aproximadamente. Observe aqui, 5,19. Então, eu tenho que o valor de x é aproximadamente 5,19, né, anos. Isso aqui é um valor aproximado aí. Beleza? Então, vamos seguir para o nosso próximo exercício. O exercício 2 ele fala o seguinte, um capital C é aplicado a uma taxa anual de 8%, com juros capitalizados anualmente. Considerando que não foram feitas novas aplicações ou retiradas, em quantos anos o capital acumulado será o dobro do capital inicial? Aí ele falou assim, considere M igual a C vezes 1 mais I elevado a T, em que M é o montante, C é o capital e I é a taxa, e o tempo aí é o T. Aí ele falou assim, use log de 2 igual a 0,301, 2 na base 10, né? E log de 1,08 na base 10 é igual a 0,033.
Então, primeira coisa, vamos montar a nossa expressão. Ele falou que m é igual a c, 1 mais i elevado a t. E ele disse que i é igual a 8% ao ano. E ele disse também, ele quer saber o tempo quando o montante for o dobro do capital. Então, podemos substituir esses valores aí para ver o que vai dar. Então, vai ficar assim, ó. No lugar de m, eu vou colocar 2c, que é o dobro do capital, igual a c, 1 mais 0,08 elevado a t. Essas são as nossas informações. Quando eu passo esse c dividindo, eu fico assim, né? 2c sobre c, 1,08 elevado a t. Consigo dividir aqui, então eu tenho que 2 é igual a 1,08 elevado a t. Não consigo colocar na mesma base, então eu aplico logaritmo. Não vou aplicar ln porque ele já me deu aqui, ó, na base 10. Então eu vou aplicar log na base 10. Então eu vou usar o jeito 2, que fica mais fácil. Aplicando log dos dois lados, eu já estou fazendo a mudança de base. Então eu fiz aí. Coloquei o 10 aqui, mas no próximo eu vou omitir. Vou passar esse t aqui para frente, então vai ficar assim. Log de 2 é igual a t vezes log de quem? 1,08. Então, t vai ser log de 2 dividido por log de 1,08. E ele deu essas informações. Ele falou que log de 2 é 0,301 e log de 1,08 é 0,033. Então, o que acontece? Quando eu pegar e fizer essa divisão aqui, ó, é 0,3 e aqui 0,03, isso aqui seria 10, né? Então, como é 301 e aqui é 33, isso vai estar entre 9 e 10. Então, isso é a letra B. Mas se vocês fizerem a continha aí, vai dar 9,12. Próxima questão. Próxima questão, ele fala o seguinte, ó. A altura média do tronco de certa espécie de árvore evolui segundo um modelo matemático. Vou transcrever o modelo aqui, ó. Ele falou que h de t é igual a 1,5 mais log na base 3 de t mais 1, com h de t em metros e t em anos. Se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, o tempo em anos transcorrido da plantação ao corte foi... Então ele quis dizer assim, ó, quando h de t foi 3,5, qual foi o t? Então eu estou substituindo aqui na expressão e a gente tem isso aqui, né? Vou passar esse 1,5 subtraindo, então vai ficar 3,5 menos 1,5 é igual a log de t mais 1 na base 3. Se eu subtrair aqui, eu vou ter 2. Então, 2 é igual a log de t mais 1 na base 3. E como que eu saio disso daqui? Eu tenho isso aqui, ó, log, né? T mais 1 na base 3 é igual a 2. Se vocês lembrarem, isso aqui, ó, é log de A na base B igual a X. E a gente pode também escrever isso dessa forma, ó, B elevado a X igual a A. Então, quem seria o A, B e o X aí? O X seria 2. X seria 2. O B seria 3. E o A seria t mais 1. Então, eu posso escrever, vai ficar b elevado a x, ou seja, 3 elevado a 2, é igual a A, é igual a t mais 1. E 3 ao quadrado é 9. 9 igual a t mais 1. Passando 1 subtraindo, eu vou ter 9 menos 1, t igual a 8. Ou seja, aqui também é a letra B. Beleza? Então, essa aqui foi a propriedade que a gente utilizou neste momento. Tá bom? Só corrigindo aqui, pode ser se, somente se. Beleza. Próxima questão.
Ele fala o seguinte, ó, verifique se a função f de x igual a log de 3x menos 6 na base 5 é crescente ou decrescente. E diga qual o valor de x que satisfaça esta equação. Bom, ele pediu se é crescente ou decrescente. A base b ela é maior do que 1, porque o valor de b aí é 5. Então ela é uma função crescente, beleza? Então eu já sei que ela é uma função crescente. Agora é o seguinte, ele pede qual o valor de x que satisfaça essa equação. A gente sabe que 3x menos 6 tem que ser maior do que quanto? Maior do que 0. Então, passando o 6 para o outro lado, eu sei que x vai ter que ser 6 sobre 3, ou seja, x vai ter que ser maior que 2 para essa função existir. Ficou claro? Então, é uma função crescente e a condição de existência diz que o logaritmando aí tem que ser maior do que 0. Então, para que ela seja uma função logarítmica, x tem que ser maior do que 2. Vamos para a nossa próxima questão. Quando um paciente ingere um medicamento, a droga entra na corrente sanguínea e, ao passar pelo fígado e pelos rins, é metabolizada e eliminada a uma taxa que é proporcional à quantidade presente no corpo. Suponha uma superdose de um medicamento cujo princípio ativo é de 500 mg. A quantidade Q desse princípio ativo que continua presente no organismo T horas após a ingestão é dada por essa expressão aqui. Q de T igual a 500 vezes 0,6T. Quanto tempo é necessário para que a quantidade dessa droga presente no corpo do paciente seja igual a 100 mg? Então, primeira coisa, fazer o quê? Substituir o 100 aí no lugar de Q de T. Então, vamos ter a seguinte situação. Vou substituir o 100 aqui, vai ficar 500, 0,6T. Passo 500 dividindo. Passei aqui dividindo, fiquei o quê? Com 1/5, né? Ou 0,2 é igual a 0,6T. Posso fazer o que agora? Aplicar logaritmo. Vou aplicar aqui ln de 0,2 é igual a ln de 0,6T. A gente sabe que esse T vem para frente, então vamos ter o seguinte, ó, ln de 0,2 é igual a T vezes ln de 0,6. Ou seja, T é igual a ln de 0,2 dividido por ln de 0,6. Quando a gente faz essa divisão aí, ln de 0,2 dividido por ln de 0,6, eu tenho 3,15 horas. Então, esse é o tempo que o medicamento demora para poder ficar igual a 100 mg. A nossa última questão, ela fala sobre radioatividade. Então, em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulado inadvertidamente por parte da população. Até coloquei aqui umas reportagens, né? Goiânia, pior acidente do mundo. Goiânia ficou exposto à radiação durante 16 dias. E seguindo aí as informações, a meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. E ele disse aqui também que a meia-vida do césio é 30 anos e a quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos é calculado por essa expressão aqui, onde A é a massa inicial e K uma constante negativa. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Então vamos lá, a gente tem isso aqui de informação. A gente tem a função e ele diz o seguinte, ó, quando T for igual a 30, o M vai se reduzir à metade da massa inicial. Eu coloquei aqui A sobre 2. Falou que K é uma constante negativa e depois perguntou qual vai ser o tempo que a massa vai se reduzir a 10% da massa inicial.
Então vamos começar aqui pela primeira. Eu vou substituir essas informações aqui, ó. Quando t for igual a 30, m é igual a a sobre 2. Então vai ficar a sobre 2 é igual a vezes 2,7 elevado a k vezes 30. Então, esse a passando dividindo, ele vai ficar assim, ó, a dividido por 2a é igual a 2,7 30k. A dividido por a é 1, né? Então vai sobrar 1 sobre 2, ou seja, 0,5 é igual a 2,7 30k. Posso aplicar logaritmo aqui, então eu vou aplicar aqui logaritmo de 0,5 na base 10, tá? Logaritmo de 2,7 elevado a 30k. Esse 30k passa para frente, então vai ficar desta forma aqui, ó. 30k vezes log de 2,7. Então eu tenho que 30k vai ser igual a log de 0,5 dividido por log de 2,7. Bom, posso passar esse 30 dividindo, então eu sei que k vai ser 1 sobre 30 dessa razão aqui. Então eu consigo descobrir o valor de k, e ele tem que ser um valor negativo, que ele falou aí na expressão. Então vamos lá, ó, pegar a calculadora. Então após vocês fazerem a conta aí, vocês vão chegar que esse k vai dar 0,0232618. Vou parar por aqui, tá bom? Então esse é o valor do nosso k. E aí, agora eu vou substituir na nossa última informação. Ele falou assim, ó, quando m for igual a 0,1 vezes a, ou seja, 10% de a, qual vai ser o tempo? Então, vou substituir essa informação aqui, ó, 0,1 de a é igual a vezes quem? 2,7. E aí, o k é esse valor aqui, é um valor negativo. Por enquanto, eu vou deixar aqui k, e aí eu substituo depois no final, para não ficar escrevendo esse número todo, tá bom? Se eu passar o a dividindo, a gente já sabe, vai ficar 0,1 dividido por a e a aqui em cima, 2,7 kt. Dividir esses caras, então eu tenho 0,1 igual a 2,7 kt. Lembrando que eu tenho o valor de k. Então, quando eu aplico o logaritmo aí, vai ficar log de 0,1 e log de 2,7 kt. E aí, eu vou ter a seguinte informação, ó, log de 0,1 vai ficar igual a kt vezes log de 2,7. Então, eu tenho o seguinte, kt é igual a log de 0,1 dividido por log de 2,7. E aí depois eu posso fazer o quê? Como eu conheço esse valor de k, vou aproveitar e vou usar aqui. Eu posso passar ele dividindo, só para economizar espaço. Beleza? Então vou substituir todo mundo aqui agora. O valor de log de 0,1, log de 2,7 e o valor de k, que é esse valorzão aqui. Vamos ver o que vai dar. Então quando a gente faz essa conta aqui, toda essa expressão, esse t está dando igual a 99,65. Se a gente fosse aproximar isso aí, lógico, 99,7, né? Mas aproximando muito aí, vai dar aí aproximadamente 100 anos. Tá bom? 100 anos para poder reduzir 10%. Bom, galera, a gente finaliza os nossos exercícios e ficamos por aqui. Valeu!